Vem nessa onda, educadora, vem. Abra um sorriso, solte o grito da garganta. Nos quatro cantos do país, vem com a gente, com a educadora. É um novo tempo pra sonhar, basta você só acreditar. De mãos dadas vamos juntos. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. A felicidade espera por você. Basta uma atitude, você pode crer. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Olhar pra frente é a solução. Juntos somos mais fortes, bate coração. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Você também, educadora, muito mais que rádio. Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Educadora. Muito mais que rádio. Educadora. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. A Hora do Trabalhador. Educadora. 5h04, a Hora do Trabalhador com apoio Medical. Você, cliente Medical, sabe que pode levar a saúde de Limeira toda no seu bolso? Com o aplicativo Medical, você tem o contato de todos os médicos e estabelecimentos de saúde conveniados em toda a cidade. Nomes, especialidades, localização, telefone, tudo organizado para que em poucos cliques você encontre tudo o que estava procurando. Baixe agora mesmo o aplicativo Medical para Android ou iOS e tenha a saúde ainda mais perto de você. Sua vida mais azul com Medical. Está no ar a Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Hora do Trabalhador desta quinta-feira. Uma quinta-feira chuvosa e provavelmente vai chover mais daqui até o final do dia, o início da noite. E a gente recebe hoje o pessoal da construção civil aqui no programa Hora do Trabalhador. Quinta-feira é dia da construção civil aqui no programa A Hora do Trabalhador, e é por isso que eu estou recebendo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Cerâmicas da Construção Civil e Imobiliário de Limeira e região, ele que também é presidente da Federação dos Trabalhadores da Construção Civil e Imobiliário de todo o estado de São Paulo, vice-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Construção Civil e Imobiliário, o Ademar Rangel. Rangel vai falar da categoria, vai chamar os trabalhadores para a decisão do Interfábricas, do futebol do Interfábricas, uma festa bonita que acontece amanhã no clube de campo do Citsecom, e outros temas mais referentes à categoria da construção civil. Ademar Rangel, muito boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde especial aos trabalhadores da nossa categoria. É um prazer estar aqui novamente.
para informar, tirar dúvidas e esclarecer aí os nossos trabalhadores. Olha só, e junto com o Rangel vem o advogado do Citsecom, o advogado do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Cerâmica e Mobiliário, o Dr. Gustavo Bergstrom, que vem falar sobre diversos assuntos da categoria, em especial uma decisão lá de Minas Gerais, que tem sido base para que o sindicato conteste, para que o sindicato se oponha àquela medida da reforma trabalhista que cobra, né, doutor, do trabalhador as ações que ele perde, né? Se ele perdeu, ele paga. Uma medida criada basicamente para pôr medo no trabalhador, né? Dr. Gustavo Bergstrom, muito boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, presidente Rangel. Boa tarde a todos os ouvintes. Exatamente. Depois da reforma trabalhista, a gente tem tido os tribunais preocupados em retomar as rédeas do processo, as rédeas naturais que seriam defender o trabalhador. O seu trabalho existe exatamente para que se defenda o trabalhador. E lá em Minas Gerais a gente teve uma decisão muito interessante que a gente vai comentar aqui hoje. E muito interessante para todos os trabalhadores. Lá em Minas Gerais não existe mais a condenação por custas processuais aos trabalhadores. A justiça gratuita lá está mantida. Súmula do Tribunal da Terceira Região de Minas Gerais. Isso é importante porque os trabalhadores estão com medo, né, Rangel? Muitas vezes num processo, o trabalhador às vezes tem razão. Tem trabalhador que é sacana, a gente sabe disso. A gente não é burro. Mas tem elementos do processo que tem uma certa dificuldade comprobatória, dificuldade de provar. E aí o trabalhador vai e, com medo de não dar certo, ele acaba abrindo mão de um grande direito ou não denunciando uma grande sacanagem com ele, né? Com certeza. A prova de tudo isso é a queda que teve nos processos depois da implantação dessa lei, né? O trabalhador, às vezes, tem algum direito que ele queira cobrar, mas ele tem esse medo de entrar com a ação e perder, e depois ele ainda ser penalizado a pagar as custas processuais. E isso tem afastado aí vários trabalhadores, às vezes, acaba deixando de lado, não entra com a reclamação, justamente por esse fato. Então, eu espero que essa atitude do tribunal lá em Minas Gerais seja, de repente, estendida e que os outros estados também façam a mesma coisa. Até porque o nosso trabalhador ele é frágil e ele não pode ficar com esse medo de pleitear aquilo que Sim. é de direito dele, simplesmente pelo fato de repente, ele ser condenado a pagar custas processuais, e aí fica muito mais difícil a vida do nosso trabalhador. Legal, vamos falar sobre esse tema, e eu queria começar o programa só fazendo uma menção ao momento político. E veja só, né? A gente não pode fulanizar, Rangel e Dr. Gustavo, a gente não pode fulanizar as preferências e as críticas nesse período devido à lei eleitoral. Mas, em vista do assunto que está todo mundo falando hoje a respeito de um candidato a vice-presidente que teria... Vamos ser bem honesto com ele, bem legal com ele. Ele não defendeu o fim do 13º salário, mas ele fez críticas ao 13º salário, que ele é um peso grande para o empresário, né? Ele seria uma coisa chata para o empresário. E aqui vai o alerta. Período eleitoral é período onde o trabalhador, onde a população deve estar muito atenta a essas propostas que aparecem. Muitas serão bolhas de sabão que vão desaparecer. Nesse caso, justiça seja feita. O candidato o candidato a vice é o Hamilton Mourão, né? O general Mourão, candidato a vice-presidente do candidato Jair
Bolsonaro. Ele foi, de pronto, desautorizado pelo Bolsonaro e ele havia feito críticas sobre o 13º e o adicional de férias. Aquele... Um terço constitucional, né? Um terço constitucional que é pago ao trabalhador que sai de férias. Isso. Ele foi desautorizado pelo Bolsonaro. Porém, já teve candidato defendendo o fim do Ministério do Trabalho. A gente precisa estar muito atento porque os tempos são terríveis. Os tempos são terríveis e candidatos que fazem propostas desse tipo devem ser muito bem observados. Chega de observar apenas os fogos de artifício, as roupagens, as falas e coisa e tal. Não, vejam as propostas. Nós estamos correndo sérios riscos e o trabalhador muito mais, Adhemar Rangel. André, e a fala desse Mourão aí é a fala do Bolsonaro também. O Bolsonaro vai além disso. Agora ele está sentindo que a repercussão está sendo muito forte negativamente, então ele desautoriza o vice dele a falar, mas ele já havia falado antes coisas pior do que isso. Sim. Ele fala que os trabalhadores têm que escolher. Ou eles vão ter emprego e vai acabar com os direitos que eles têm conquistado até hoje, ou eles continuam com os direitos e vai continuar esse desemprego. Sim. Eu acho muito interessante assim, analisar essas conversas, porque um cara que é candidato a presidente e que tem que apresentar um plano de governo e que tem que falar de tirar o país do buraco e que tem que fazer e que tem que gerar emprego e que tem que mostrar para que veio. Aí o cara, de repente, o discurso dele é esse. Não, os empresários estão me pedindo, por onde eu passo, os empresários estão dizendo que existe muito direito trabalhista e tem que acabar com isso e eu vou acabar. Esse foi o discurso do Bolsonaro. Complicado, né? Um dos últimos, né? Antes dele ir para o hospital, aquela coisa toda. Então, o vice dele agora veio falando de 13º e do terço das férias. É uma mochila. Então é nas importante costas porque dos a gente empresários. vê, ultimamente, o que mais a gente vê nas redes sociais, no Facebook, é briga entre pessoas, aquela briga de discussão, né? Por causa de... Parece uma torcida de futebol, meu. Ninguém para analisar e ver quais são as propostas, o que tem de concreto nisso. Não, vai todo mundo meio que na onda, porque o cara chega falando umas besteiras. Porque, para mim, um candidato, se ele fala isso agora, imagina depois que ele ganhar, o que ele vai falar. Então, eu não estou aqui defendendo o A e B, mas eu estou alertando, porque depois não adianta chorar. Não adianta chorar. O trabalhador que já perdeu aí com essa última reforma que foi feita, que foi retirado um monte de direito e foi complicado mais ainda a vida do trabalhador, foi precarizado, né, a vida do trabalhador. Agora nós estamos ouvindo falar de retirar mais direito. Tanto é verdade que numa das entrevistas dele, numa rede de televisão, quando perguntaram para ele, escuta, você tem empregado por aí que você vai retirar direito, é bom que você fala quais são os direitos para que o trabalhador não seja pego de surpresa. Foi feita essa pergunta para ele. Sim. E aí ele esquivou, mas o que está lá na CLT está garantido, não tem como tirar, o caramba, já tiraram há pouco tempo atrás, e é só ele apresentar o projeto lá retirando, que vai ser aprovado. Exatamente. E vai ser retirado. Então é isso que o trabalhador, que é aquele que carrega a nossa economia, é aquele que faz girar, é aquele que produz, é esse que tem que prestar atenção em quem ele vai colocar lá, porque depois não adianta reclamar. Sinto muito a questão da isonomia dos candidatos, mas quando o indivíduo, nós somos um programa que defende os direitos dos trabalhadores, o indivíduo aparece e fala que vai acabar com o 13º salário, é brincadeira,
de mau gosto, né? E aí, feita a ressalva, o Jair Bolsonaro, Rangel, desautorizou o seu vice, dando a entender... comentar isso. A comentar. Vamos dar ao voto de confiança que ele seria contra o fim do 13º. Dr. Gustavo Bergstrom, na fala do Mourão, ele diz o seguinte, que o 13º salário é uma jabuticaba brasileira. Isso é uma expressão que quer dizer que só no Brasil tem jabuticaba. Uma iguaria brasileira. Uma iguaria que só existe no Brasil. Isso é verdade? E qual a justificativa legal do 13º no Brasil? Bom, começando então pelo 13º. O 13º foi uma conquista da Constituição Federal de 1988. Ela tem, dentre diversas razões, também a função de movimentar a economia no fim do ano, que é normalmente a época do ano que as pessoas mais vão às compras. Então, a partir do momento que você dá um salário a mais para essas pessoas, as pessoas saem para gastar, isso movimenta a economia, aquece a economia. E, enfim, muitos empresários são beneficiados direta e indiretamente disso. Se a gente tem uma economia funcionando, a gente tem trabalhador contratado, a gente tem empresário feliz, enfim, como um todo. Além de ser um direito social, porque a gente sabe que no fim do ano também, com a virada do ano, a gente costuma pagar muitas contas, né? PTU, IPVA, essas coisas vêm sempre no começo do ano. Então, o 13º tem essa função, tanto econômica quanto a função social. Agora, a gente trazendo para a fala do general Mourão. Não é uma iguaria brasileira. A gente tem exemplos aqui na América do Sul mesmo. Argentina tem 13º, Paraguai tem 13º, Chile tem 13º. Me foge a memória se o Uruguai tem, mas acredito que tenha também. E na Europa, toda a Europa Ocidental tem 13º. França, Itália, Portugal, Espanha. E a gente sabe que esses são os países mais desenvolvidos do mundo, com um dos melhores liderados do mundo. O cara fala sem saber assim, né, doutor Gustavo? O que a gente mais vê, até trazendo o que o presidente Rangel falou agora há pouco, nessa polarização, a gente esqueceu um pouco de estudar, de pesquisar a fundo o que realmente está acontecendo. Então as pessoas ouvem comentários e replicam esses comentários sem saber sobre o que realmente estão falando. Né? E só lembrando também a respeito do Bolsonaro, é muito bom para que ele diga isso que o general Mourão tá proibido de falar agora. Mas se a gente pegar o histórico do próprio Bolsonaro, ele votou a favor da reforma trabalhista. Sim. Então a gente sabe, ele tá como ministro da Economia. Se for eleito, ele vai ter um ministro da Economia que é de um condão totalmente liberal, ou seja, um condão que preza pela precarização, pela flexibilização das leis trabalhistas. Então, a gente sabe o que ele realmente pensa. É que agora vai chegando perto das eleições, vai mudando o discurso, vai ficando mais calmo, tem uma assessoria muito boa, né? Já que está liderando as eleições. Então, o discurso tende a ficar mais passivo. Mas a gente sabe como ele realmente pensa. Seu voto, instrumento de mudança. Campanha da USTL pelo voto consciente dos trabalhadores e da população brasileira. Temos outdoors espalhados pela cidade. Temos material impresso sendo distribuído aos trabalhadores e o objetivo é aumentar o interesse, aumentar a participação política das pessoas. Nós falamos aqui nos últimos programas que entre abstenções, votos nulos e brancos, temos quase mais de 30% dos votos desperdiçados de gente que não participa do processo eleitoral. O STL quer reverter, quer mudar isso, quer que você participe. Escolha quem você quiser, mesmo os candidatos que a gente critica aqui ou elogia, escolha quem você quiser, mas participe do processo eleitoral. 7 candidatos a deputado estadual e federal assinaram a Agenda Prioritária da Classe Trabalhadora, um documento com 22 itens de compromissos dos candidatos com os trabalhadores que serão cumpridos. Depois de assinado, tem que cumpridos caso sejam eleitos. Entre eles, a revogação da reforma trabalhista do Temer, a não votação na reforma previdenciária do Temer, a revogação da lei da terceirização irrestrita, a revogação da emenda constitucional número 95, que congela por 20 anos os gastos em saúde, em educação. Os nomes dos candidatos que assinaram a nossa agenda você confere no nosso site, o stlmeira.wordpress.com.
Você acessa facilmente indo pelo Google, digitando lá o STL. Ou pelo nosso Facebook, o Facebook da USTL. Eu fui colocando uma vez por dia, um candidato por dia, entre os 7 que assinaram a nossa agenda prioritária da classe trabalhadora. Prestem atenção, gente. A eleição vem chegando, é semana que vem. E aí é o momento que vai marcar os próximos 4 anos da vida sua e da sua família. André, eu queria pegar um gancho aí na questão da lei da terceirização. Falando da nossa categoria, já estamos assim, tendo alguns casos, e a minha preocupação é que isso possa aumentar e vai aumentar, é que já tem empresa demitindo funcionários antigos de casa, funcionários que têm um salário mais ou menos razoável, né? E terceirizando o serviço. E aí o cara tem que voltar a fazer a mesma coisa que ele fazia como terceiro, contratado por uma terceira, e ganhando menos. Brincadeira. Olha só, na nossa categoria. Agora imagina por aí o que está acontecendo. Então o cara hoje ele é empregado direto de uma empresa, a empresa demite ele e daqui a pouco ele volta a trabalhar no mesmo lugar, na mesma função que ele tinha antes, mas para ganhar bem menos do que ele ganhava quando ele estava direto. Então, isso é o crescimento, a geração de emprego que tanto foi falado com as reformas, é a precarização que está... E ainda é um começo, hein? É um começo. Isso deve crescer muito mais. Se não aparecer alguém que realmente venha com um novo projeto, igual está sendo falado, alguns candidatos têm se comprometido com isso, que vai revogar e vai voltar tudo que era antes. Enfim, a vida do trabalhador não vai ser fácil. Aquilo que demorou aí praticamente mais de 50 anos para conquistar vai ser perdido assim numa canetada. Já foi, né? E só que tem gente prometendo em acabar com mais direito. Então, é isso que nós precisamos ficar atentos. Doutor Gustavo, um caso como esse não há, como é que chama, quarentena? É possível uma ação como essa que o Rangel relatou à luz da legislação? Na verdade, André, a terceirização irrestrita, que é essa de atividade fim, ela estava suspensa porque o STF iria julgar a sua constitucionalidade. Foi julgada 2 semanas atrás, se não me engano, e foi declarada constitucional. Então, a partir do momento que o STF declarou constitucional, foi liberada já. Já não tem mais que existir a quarentena, o que a gente chamaria de quarentena. Queria só trazer um dado que eu acho muito importante, principalmente para os trabalhadores da construção civil. O Ministério Público do Trabalho, junto com a Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT, ele tem um laboratório que chama Observatório Digital de Saúde e Acidentes de Trabalho. E lá eles mapeiam todos os acidentes de trabalho ou as doenças ocorridas pela função do trabalhador. Eles mapeiam todos esses acidentes, Brasil afora. E eles têm um dado muito interessante e que é muito preocupante para a classe, é que 80% dos acidentes de trabalho ocorrem em trabalhadores terceirizados. Nossa. Dada a precarização que ocorre nesse tipo de prestação de serviço. Então, assim, a gente precisa se preocupar bastante com isso. É bom que os trabalhadores vão aos sindicatos se tiverem dúvidas a respeito disso, para que a gente possa suprir todas essas dúvidas, porque, pelo que tudo indica, as empresas vão passar a fazer isso, né? O ganho empresarial, monetariamente falando, é muito grande. Além do que o cara perde todos os direitos trabalhistas da convenção coletiva. Perde né? a representatividade, exatamente. Esse é um outro grande problema que a gente vai ter. Deixa eu mandar um abraço pro Eduardo Henrique Silva. Um abraço pro Mário José Campos, poeta, escritor. Um abraço pro Dito Fornaziero. Boa tarde para vocês. Um abraço para Sibila Kraus Reis do Effer.
Sibila, nós estamos criticando uma proposta que atinge os direitos trabalhistas muito fortemente. E na verdade, se um outro candidato fizer um comentário que agrida aos direitos dos trabalhadores, também faremos, como já comentamos aqui, do candidato Geraldo Alckmin, que sugeriu acabar com o Ministério do Trabalho. Nós fizemos a crítica aqui, né? Mas, enfim, estamos de olho nos direitos. Que eu falei, André. As pessoas, às vezes, discutem e, às vezes, não sabem nem por que está discutindo. Vai na onda, né? Então, a gente está falando aqui de direitos trabalhistas, que demorou anos e anos para conquistar e, às vezes, numa canetada, os trabalhadores acabam perdendo. É disso que nós estamos falando aqui. Então, é importante deixar isso muito claro. Agora, as pessoas têm que ser conscientes, têm que saber o que quer. Sim. Né? Desde que esteja consciente, não esteja sendo induzido ou deixando-se levar por conversa ou por discurso, enfim. Que certamente não é o caso da Sibila, falou com muita consciência. Sim, exatamente. Certamente se você for uma empresária, uma pessoa que não é trabalhadora, certamente vai defender o fim do 13º. Cada um defende o seu lado, isso não tenha dúvida. Um abraço pro Fabiano Burger. Boa tarde, pessoal. Manda um alô pro meu pai Vilmar Burger, na Vila Queiroz. Ô, seu Vilmar, um abraço. Obrigado pela sua participação aqui no programa Hora do Trabalhador e do Fabiano, que está sempre assistindo e ouvindo aqui o programa com a gente. Um abraço para Eliane Gabriel A1. Um abraço para Vicência Fátima Ribeiro Mota. Um abraço, Vicência. Um abraço para Luzia Rodrigues. Um abraço para Marisa Pascoal. E para todo mundo que acompanha o programa A Hora do Trabalhador. Vamos lá, Deixa eu falar as vagas, rapidamente, as vagas que o Pátio oferece amanhã, sexta-feira, dia 28 de setembro, em Limeira, para a gente ir para o papo com o Dr. Gustavo a respeito dessa lei, dessa decisão judicial que o sindicato vai usar como referência para fazer com que o trabalhador que perca uma demanda não tenha que pagar as custas. Exatamente. Não se assuste, não tenha medo de entrar na justiça defender os seus direitos. O PAT oferece as vagas de açougueiro, é preciso experiência e ensino fundamental completo. Ajudante de cozinha, é preciso experiência, ensino médio completo, além de veículo próprio para locomoção até o trabalho. Dispensável se dispor de transporte público até o local. Mecânico de empilhadeira, é preciso experiência, ensino fundamental completo, além de CNH categoria B. Recepcionista atendente, olha que vaga interessante, com uma ampla gama da população. É preciso experiência no setor e ensino médio completo, além de ter veículo próprio para transporte até o trabalho. Dispensável se dispor de transporte público até o local. Serralheiro instalador. É preciso experiência, ensino fundamental completo e CNH categoria B. Vendedor. É preciso experiência, ensino médio completo e necessário CNH categoria B e curso de informática. Para terminar, vendedor externo. É preciso experiência, ensino médio completo, além de CNH categoria A e veículo próprio, que deve ser uma moto. O Pátio fica no prédio Pátio Office Limeira, anexo ao Shopping Pátio. E para pleitear uma vaga do Pátio, você deve levar sua carteira de trabalho, além dos seus documentos pessoais. Doutor Gustavo, o principal alvo dessa, vamos dizer assim, dessa medida da reforma trabalhista são as ações que o empresariado julgava que o trabalhador estava, como é que se falava, querendo ganhar na loteria, né? Mas, por exemplo, uma ação de assédio moral, onde há uma prova
que é difícil, às vezes acontece, às vezes não acontece, essa prova, o trabalhador, muitas vezes agora está inibido, está com medo de entrar com uma ação de assédio moral contra a empresa. Exatamente, André. Só para o trabalhador entender um pouco. A gente tem as provas documentais, que são os olerites, os recibos, os depósitos de FGTS. Essas provas documentais, elas são simples, porque o próprio advogado analisa e sabe o que o trabalhador tem direito e o que não tem. Mas o assédio moral, por exemplo, que você disse, é uma prova que tem que ser feita oralmente. Então, ela Sim. depende de uma instrução, ela depende de uma testemunha. Pode ser que no dia a testemunha vá mal, pode ser que a testemunha falte, ela fique nervosa, porque o juiz normalmente pressiona, o advogado da outra parte pressiona, não é uma situação confortável. A gente tem que lembrar que ninguém gosta de ir na justiça. A justiça é a última tomada do trabalhador, porque realmente ele não recebeu uma coisa que ele tinha direito a receber. E eu fico um pouco abismado quando eu ouço essas coisas, né, a respeito da justiça do trabalho, que era a loteria e tal. A gente tinha que pensar que se o trabalhador recorria à justiça do trabalho, o raciocínio é exatamente o contrário. Ele recorria à justiça do trabalho exatamente porque ele confiava na justiça do trabalho. Ou seja, a gente tinha um órgão no Brasil, que era a justiça trabalhista, que resolvia os problemas. Era uma das justiças mais rápidas que existem, uma das justiças que mais devolvem imposto ao governo, à federação. Então, os trabalhadores recorriam à justiça porque eles confiavam. Hoje, eles já não têm mais tanto essa confiança, porque eles têm medo. Né? A reforma trabalhista ela foi uma reforma patronal e que teve como objeto principal a descredibilidade da justiça do trabalho. Ou seja, hoje os trabalhadores têm receio, sim, de entrar buscando, pleiteando essas questões que dependem de prova oral. Agora, A gente lembra que as ações caíram 45% em Limeira, desde a reforma trabalhista, quase metade. brincadeira. Agora, fala dessa ação, dessa decisão judicial em Minas Gerais que está sendo usada como base para impedir que o trabalhador arque com os custos no caso dele perder. A gente tem conseguido, em Limeira, mesmo antes dessa decisão, a justiça gratuita aos trabalhadores. Mas vamos lá, só para contextualizar. A justiça do trabalho ela é federal, mas cada região ela tem o seu tribunal. Então, aqui no interior de São Paulo, todo o interior de São Paulo é o tribunal regional da 15ª região, TRT-15, que a gente chama. Em São Paulo, TRT-2. Rio de Janeiro, TRT-1. E aí tem o TRT-3 de Minas Gerais. Existe uma concepção própria de cada tribunal, um entendimento próprio, conforme a legislação, porque cada lugar do Brasil, ele segue uma rotina de vida, uma rotina de trabalho. Então, por exemplo, os casos que eu vou receber em São Paulo são diferentes dos casos que eu vou receber em Minas Gerais. Lá eu tenho uma economia muito mais agrária, aqui em São Paulo menos agrária, então, especialmente na capital. Então, por isso que existe essa diferenciação. E aí, cada tribunal tem a própria autonomia para fazer suas súmulas, que a gente chama. E aí, o Tribunal da Terceira Região, que é de Minas Gerais, ele declarou inconstitucional que o trabalhador tenha que pagar as custas processuais, mesmo que perca algum pedido, que o processo seja julgado improcedente, que ele não vá no dia da audiência. Ou seja, volta a ser como era antes da legislação, antes da reforma trabalhista. Então, lá em Minas Gerais, eles tiveram essa conquista. Por mais que o STF tenha considerado essa norma constitucional de condenar o trabalhador, o Tribunal da Terceira Região considerou inconstitucional. E aí, o que a gente faz aqui em Limeira? A gente pega essa decisão do Tribunal da Terceira Região e embasa a nossa tese para que o trabalhador não tenha que pagar. Mas além desse fato, que eu gostaria de ressaltar para os trabalhadores, é que a gente tem conseguido a justiça gratuita para quase todos eles. Principalmente se o trabalhador está desempregado na data da audiência. A gente encontrou um espaçamento na lei, que a lei dizia o seguinte, que a justiça gratuita seria concedida até 40% do teto do INSS. Está em torno de R$ 5.200. 40%, se não me engano, está dando R$ 2.300. Se o trabalhador ganhasse mais que isso, não tinha direito mais. Não tinha direito mais à justiça gratuita. Mas o que acontece? Muitas vezes ele entra na justiça já não trabalhando mais na empresa. Então, naquele momento da audiência, ele está desempregado, ou seja, não está recebendo nenhum salário. Então, tanto os advogados quanto os juízes estão decidindo por esse fato. Está desempregado, justiça gratuita, porque ele não vai ter condições de arcar. Sim. Então, isso é uma boa notícia para a gente, é uma conquista jurídica e é bom para que os trabalhadores saibam que a gente o caminho é difícil, mas a gente está chegando lá. A gente vai retomar a ter crença na justiça do trabalho. Rangel, André, dos trechos mais cruéis da reforma trabalhista, né? Essa
tentativa de amedrontar o trabalhador. Sim, é isso que eu ia dizer. Eu queria dar um exemplo aqui agora. O doutor Gustavo pode esclarecer melhor, mas assim, questão do aviso breve. Esse caso aconteceu hoje. Uma empresa que demitiu o funcionário e nós temos a questão do aviso prévio hoje, André. Essa lei ela foi regulamentada há pouco tempo, que antes o aviso prévio era de 30 dias. Né? E agora, esse aviso prévio ele pode chegar até 90, dependendo da quantidade de anos que o trabalhador permaneceu na empresa. Mas aí havia uma discussão. Quando a empresa demite o funcionário, ela pode fazer a opção de indenizar o aviso ou pedir para que o trabalhador cumpra trabalhando, certo? No passado, quando o aviso era apenas de 30 dias, se exigisse que ele fosse trabalhar, ele teria que trabalhar 30 dias saindo 2 horas mais cedo, ou ele trabalharia só 27 dias e já encerrava ali a questão do aviso. Bom, com essa nova lei, o que acontece? Algumas empresas hoje mandam um empregado lá de 20 anos de casa embora. Né? O aviso desse cara não vai ser só 30 dias. E aí, às vezes, a empresa colocava ele para trabalhar, cumprir aviso trabalhando, e ele tinha que permanecer lá não só pelos 30 dias. Se ele tivesse direito a 40 dias, tinha que ser 40 dias. Se ele tivesse direito a 50, a 60, enfim. Se fosse um aviso prévio de 90 dias, significa que o cara ia ter que ficar trabalhando lá os 90 dias. Entendeu? O que nós fizemos? Nós regulamentamos isso na convenção coletiva. A gente criou uma cláusula dizendo o seguinte, que o aviso, quando for trabalhado, ele será cumprido apenas 30 dias. O restante, a empresa abona, indeniza. Tá? Tem uma cláusula na convenção coletiva dizendo isso. O que aconteceu? Hoje uma empresa demitiu um funcionário aí e ela exigiu que o cara trabalhasse por 60 dias, que era o direito que ele tem. Aí o sindicato, olha, mas isso aqui está errado, porque a cláusula fala que tem que trabalhar só 30, os outros 30 você tem que indenizar. Ah, não, eu não vou obedecer essa cláusula. O que vai acontecer aí? Na hora de fazer a homologação desse trabalhador, vai ser feita uma ressalva dizendo que a empresa teria que indenizar. Se o cara trabalhou 30 dias a mais, ela vai ter que pagar. Bom, se a empresa fala que não vai pagar, o que resta para o trabalhador? Ingressar com uma ação. É o mínimo que se pode fazer, uma vez que você homologa, ressalva aquele direito, o cara vai entrar. Agora, vai depender do trabalhador ter coragem de entrar ou não. Esse direito está garantido na convenção coletiva. Mas, de repente, pode ser que o trabalhador nem entra com a ação. Você entendeu? Então, são coisas que vêm para complicar, na verdade. Né? Esse tipo de lei aí, onde o trabalhador, se ele perde a ação, ele tem que pagar as custas, o cara pensa, sei lá, 10 vezes antes de ingressar com uma ação pedindo um direito que é dele. Sim. Essa é a verdade. E aí o sindicato, mais um trabalho que não seria do sindicato, conscientizar o trabalhador que ele não pode ter medo, né? É a reforma em sua face mais desastrada, né? E mais cruel. E uma coisa a ressaltar, para você que ouviu esse caso relatado do Rangel, isso não mudou em nada com a reforma, muito pelo contrário.
o acordo coletivo, a convenção coletiva ganha um peso Sim. de lei, né? Peso de lei, exatamente o mesmo peso que teria a CLT, na CLT, tem na convenção coletiva, é a mesma coisa. Fazer um comentário só para a gente dar aquela atenuada a respeito da questão do general Mourão, né? Ao G1, portal G1, o Jair Bolsonaro foi bem enfático e disse que só quem desconhece a Constituição brasileira critica o 13º salário. Tem que fazer essa consideração porque o vice tomou um puta de um puxão de orelha porque falou demais e a gente tem que fazer essa consideração para situar as coisas nos seus devidos lugares. Tem que ser justo, né? Sim. O Bolsonaro disse isso porque o 13º é cláusula pétrea, ou seja, não pode ser modificado nem por emenda constitucional. Tem que ser feita uma nova Constituição para que se mude essa cláusula. Então, eles não teriam poder de alterar. É por isso que o Bolsonaro fez essa consideração. Mas muito bem assessorado, provavelmente. Mas tem vontade, né? Quando Exatamente. o cara fala, Mourão, é porque né? ele tem vontade. Se tiver a possibilidade de fazer, vai fazer. Até porque o Mourão não é lá um amante muito fiel da Constituição, mas isso é outro papo, né? Bom, vamos falar a questão do setor de móveis, Angel. A negociação do setor de imóveis. Na verdade, você está com os números aqui, a gente já abordou alguma coisa dessa negociação coletiva, dessa convenção, e ela está quase saindo do forno. Na verdade, a convenção já está apalavrada, está fechada, porém faltam as assinaturas. Por que não assinou ainda? Porque eu disse aqui na outra oportunidade que eu tive aqui, que a gente conseguiu um benefício para essa categoria de maneira geral. A questão do convênio médico, e nós estamos acertando a redação da cláusula onde as empresas vão ter que bancar esse valor, que será por trabalhador, inclusive, e aí por isso que não foi assinado ainda. Mas para tranquilizar os trabalhadores dessa categoria, será pago, o reajuste será retroativo a partir de 1º de agosto, então vai gerar uma diferença salarial aí, né? E essas diferenças serão pagas, mas o salário tem que ser corrigido a partir de 1º de agosto. Então nós temos aqui alguns dados, André. Eles já foram passados, já mas foi. Nunca é demais. Já foi passado. Mas assim, os salários serão reajustados em 3,61. Nós vamos continuar, garantimos a questão da PLR, garantimos a questão do cartão alimentação, né? Que ultimamente nas negociações tem sido assim muito discutido por parte do setor patronal a questão de que PLR já faz tempo que não tem lucro, então não tem como dividir lucro, então querem retirar. Vamos retirar essa cláusula, o ano que vem se melhorar a gente coloca, enfim. Mas nós conseguimos manter a PLR. A mesma coisa, a questão do cartão alimentação, que é um crédito feito no cartão para que o trabalhador ou a dona de casa vá até o mercado para fazer compras. Também foi garantido. E o destaque realmente é esse benefício da questão médica, que hoje isso faz a diferença, né? Porque o trabalhador que não tem nenhum tipo de assistência, ele tem que depender do SUS, e dá dó de ver o sofrimento dos trabalhadores quando precisa de um médico. Ter que, muitas vezes, entrar numa fila, esperar meses para conseguir uma consulta, enfim, para fazer um exame. Então, isso é o destaque dessa negociação, e que talvez a semana que vem a gente já vai estar divulgando, de praxe, a gente fechou
faz-se o jornalzinho e vai lá e entrega na mão de cada um, nas portas de fábrica, para que eles tenham ciência daquilo que foi fechado. Então, a semana que vem nós vamos estar divulgando. Beleza. Trabalhador do setor de imóveis, como o Rangel falou, o reajuste já está rolando, né? Sim. Só os itens aí, as pendências, como o plano médico, ainda estão dependendo da assinatura para entrar em vigor, mas se você não receber o reajuste retroativo a agosto no próximo salário, o telefone é 3404-3322. Isso mesmo. Denuncie, né? Isso mesmo. Telefone do sindicato, 3404-3322, e as informações podem ser achadas também lá no site do Citsecom, que é o www.citsecom.com.br. Beleza. Eu ia perguntar para o Rangel, amanhã tem um grande evento lá no Clube de Campo do Citsecom, aqui em Limeira, no bairro Chácara Antonieta, é a final do torneio de futebol, mas antes deixa eu conversar com o Dr. Gustavo sobre a Artec, né? A empresa de Rio Claro, que deu aquele rolo todo, demitiu, se não me engano, 20 trabalhadores e tentou colocar estes trabalhadores no contexto da recuperação judicial, ou seja, os caras são demitidos, a hora de receber os seus direitos, entra na filinha aí da Justiça Trabalhista, fila interminável, pode durar até 5 anos para recebimento, sindicato interveio. Como é que está essa situação? Bom, todos os trabalhadores que ingressaram com a ação pelo sindicato já estão com audiência marcada, a maioria delas vai acontecer já em novembro. Na ação a gente colocou todas as verbas que eles têm direito a receber, colocamos danos morais em razão dessa artimanha feita pela Artec, colocamos as multas da CLT, a multa do 467, a multa do 477 pelo não pagamento, e alguns trabalhadores passaram a receber carta do administrador judicial da recuperação judicial dizendo que as verbas que eles têm para receber já está lá na recuperação judicial. Mas o valor que foi passado é bem inferior ao que a gente está postulando na justiça. Então, o que a gente fez? A gente impugnou essa carta já, e aí vamos esperar o andamento do processo, que já é daqui 1 mês e meio, menos, né? Daqui uns 40 dias. Isso faz uns 2 meses? Mais ou menos. Por aí, André. Então, nós teremos em 3 meses a resolução de um problema. É o tempo que o sindicato conseguiu resolver um problema que poderia durar aí até 5 anos ou mais, né, doutor? Isso mostra que o sindicato está ligado, está fazendo o papel dele, tanto na questão administrativa quanto na questão jurídica, que aí cabe a gente, né? A gente recebeu as ações, assim que recebeu o escritório, o dia seguinte já estava produzindo, e em questão de 1 semana já estava tudo protocolado. Foi tempo recorde. É muito difícil você entrar com um processo, dali 3 meses, você fazer o atendimento com o advogado, passar pelo sindicato, pelo advogado, reclamar o seu direito, e dali 3 meses ter a audiência marcada. Com a Artec a gente conseguiu isso, tempo recorde. Então mostra que o trabalho está sendo feito, tanto na questão administrativa quanto na questão jurídica. Tem que salientar o pessoal que foi lá na Artec do sindicato, que brigou, que noticiou a gente do que estava acontecendo, que conseguiu toda a documentação. Os trabalhadores que também tiveram empenho a resolver isso rápido. E aí, no fim, a parte jurídica que fez o que tinha que ser feito também. Agora começa o processo, mas sempre bom salientar que foi feito tudo em tempo recorde. Todo processo como esse, processo judicial, processo, ele traz uma lição. Qual que foi a lição, tecnicamente falando, nesse caso? Quer dizer, a artimanha da recuperação judicial dificilmente cola de novo aí, né? André, a gente vive um tempo, discutindo isso aqui na mesa, de que muito se fala de direito trabalhista, de que a gente tem que flexibilizar, de que para que serve o sindicato. Então, a lição que a gente tira aí, a principal olha a principal atuação do sindicato em defesa dos trabalhadores. Se não houvesse sindicato, sabe-se lá como estaria a situação deles. Muita gente a gente que trabalha com sindicato no dia a dia tem o conhecimento do que as empresas podem fazer e a gente sabe o caminho para defender os trabalhadores. Quer dizer, a gente não precisa fazer um estudo prévio que demoraria 1, 2, 3 meses para chegar numa resolução. Não. Aconteceu a demissão, o sindicato foi lá, defendeu os interesses dos trabalhadores, o jurídico entrou em ação assim que necessário. Então, essa é a lição que a gente tira para os trabalhadores que estão ouvindo a gente, de saber a importância do sindicato, de saber por que a gente atua,
Por que é importante para você, trabalhador? É exatamente por essas questões. A gente, nesse sistema que a gente está vivendo, parece que as empresas elas vão passar a mão na cabeça do trabalhador sempre. E a gente vê que na primeira oportunidade que eles têm, como a Artec fez, eles tentam dar o tombo no trabalhador. O primeiro que eles deixam de pagar é o trabalhador, sempre. O mais dolorido aí, André, foi a questão da empresa. Se ela está em dificuldade e ia entrar com a RJ, tudo bem, é um direito, está previsto lá, ela pode pedir, e se a justiça entender que tem fundamento, a justiça vai conceder conforme concedeu. Mas ela poderia ter deixado esses trabalhadores empregados, trabalhando, recebendo seu salário, para ele continuar sobrevivendo. No meu ponto de vista, usar de má fé, porque assim, entrou com o pedido de recuperação, demitiu os funcionários, e se eu não me engano, foi dado o aviso para esses trabalhadores antes de sair a recuperação, antes da justiça conceder a recuperação. Sim, exatamente. Então, veja bem, demitiu os funcionários, o cara sai pensando que vai receber aqueles direitos dele, para ele ter um tempo, para ele poder continuar sobrevivendo até ele arrumar outro emprego. Mas aí não foi assim que aconteceu. Mandou embora, olha, daqui 10 dias é o dia de fazer o pagamento. Aí, quando chega na véspera de fazer o pagamento, reúne os empregados para falar, olha, a empresa entrou em recuperação e os direitos de vocês estão lá na recuperação e tem que esperar agora para entrar naquele programa para... isso é brincadeira. Então, quando alguém vê uma situação dessa e vê a ação do sindicato para ir para cima, para resolver, para fazer o que tem que ser feito, aciona todo o departamento jurídico, vamos correr com isso, vamos... Então eu fico imaginando o trabalhador sem ter alguém que fale por ele, ou sem ter alguém que vá defender ele, que vai lutar pelos direitos dele. É muito difícil. E a gente vê isso, às vezes, as pessoas que tomam uma atitude dessa, não pensa no próximo, não pensa que um pai de família, que às vezes lá tem funcionário de 15, 20 anos, 10 anos de casa. O cara que ficou ali quase metade da vida dele produzindo, ajudando a empresa a caminhar, a crescer, enfim. Aí chega uma hora dessa, é o reconhecimento, né, que tem pelo trabalhador. Isso deixa a gente muito chateado e é por isso que a gente tem que lutar. E foi feito passeata, foi parado na porta da empresa, o pessoal foi levar cartazes lá na porta da casa do patrão. E aí tem gente que critica ainda, né? Não sabe, não está sentindo na pele essa situação, por isso que às vezes faz crítica. Mas o importante para nós é a credibilidade que o trabalhador tem com o sindicato e o respeito. E eles sabem que nós estamos ali para isso, é para essas horas mesmo, para falar por eles. E fica a dica para o trabalhador, sempre que vê uma empresa com boato que está indo mal e que pode ir para a recuperação e, de repente, atrasa um vale... Sempre avisar o sindicato de que a coisa está degringolando e os direitos precisam ter uma assistência mais próxima, né, doutor? Exatamente. A gente tem, André, casos que explicam muito bem essa situação, né? Empresas que deixaram de depositar o FGTS. Porque o FGTS não sente imediatamente no bolso, então o trabalhador muitas vezes não se preocupa. Mas aí começa a falta de posse de 1, 2, 3, 4, 5 meses. O que a gente pode fazer? A gente pode entrar com uma ação representando todos os trabalhadores, que chama ação coletiva, em nome do sindicato, e sem vínculo nenhum direto com o trabalhador, e aí, pelo menos, assegurar o direito desse FGTS. Bom, então essa empresa está indo mal, vamos saber o que está acontecendo, e vamos, pelo menos, resguardar alguns direitos, o que a gente conseguia antes que ela entre com o pedido de recuperação judicial, enfim. Então a gente tem diversos mecanismos, mas a gente só consegue atuar se o trabalhador vier até a gente. Sim.
3404-3322, telefone do sindicato. Ademar Rangel, amanhã, final do torneio Interfábricas, o futebol do torneio Interfábricas, entre as equipes Almeida e Incefra. Cerâmica Almeida e Cerâmica Incefra. O jogo começa às 7 horas da noite, né? Isso mesmo, André. Depois de um longo campeonato, né? Com várias equipes participando, entre Limeira, Cordeirópolis, Santa Gertrudes, Rio Claro, Iracemápolis. Chegou-se a final agora, vai ser disputado amanhã. Vai ter uma empresa de Cordeirópolis contra uma empresa de Santa Gertrudes. As duas são cerâmicas. A de Cordeirópolis é a Incefra, que muitos chamam de Fragnani, e a Almeida, lá de Santa Gertrudes. O jogo vai acontecer amanhã às 19 horas. Com certeza vai ter muita gente lá para assistir esse jogo, e aquelas equipes que ficaram para trás, normalmente o pessoal vai para estar junto ali, na hora de fazer a premiação também, né? E então estamos aguardando aí esse grande jogo que vai acontecer amanhã lá no Clube de Campo do Sítio Secom. Beleza, e você que ainda não conhece o Clube de Campo, é associado, mas ainda não conhece, compareça à rua... A rua Laurentina de Sampaio Sar, 305. Ali nas Chácaras Antonieta. Bairro Chácara Antonieta. Compareça para prestigiar os seus companheiros, tomar aquela cervejinha de leve, sexta-feira, né? Pode ser para aquecer os motores, né? E ver um futebol um futebol carinhoso. Se não é um futebol de nível brasileirão, é um futebol de gente muito honesta futebol e empenhada. Amador, né? Amador. Futebol dos companheiros. Doutor Gustavo, muito obrigado pela sua presença. Esteja certo que as portas estão sempre abertas para o senhor aqui no programa Hora do Trabalhador. Obrigado, André. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, agradecer a presença do Rangel também, e a todos os ouvintes, e enaltecer mais uma vez o programa, que a gente tem a possibilidade de discutir essas ideias sobre direito do trabalho e política. Acho isso fundamental. Então, mais uma vez, parabéns para vocês. É isso aí, Ademar Rangel, mais uma vez o Dia da Construção Civil aqui no programa Hora do Trabalhador. Valeu. Obrigado, André. Um abraço a você, um abraço ao doutor Gustavo, um abraço lá para o Gustão, para a dona Cida, e um abraço forte a todos os trabalhadores da nossa categoria. Valeu, a gente volta amanhã às 5 horas da tarde com mais uma edição do programa A Hora do Trabalhador. Amanhã, pessoal aqui da Central da Cidadania para falar dos loteamentos, do loteamento das habitações da Fazenda Arizona, gente. Não percam. Até amanhã. Tchau. Você, cliente Medical, sabe que pode levar da